O mini curso de férias, pessoal, ele é organizado de um jeito um pouco mais parecido com o nosso curso de matemática. Para quem acompanhou as aulas abertas, percebeu que as aulas abertas eram um pouco mais, como é que se diz? Espalhadas os assuntos. Eram listas de 10 questões, mas assuntos variados, como se fosse um mini simulado. No mini curso de férias, a gente tentou trazer para vocês um pouco mais de organização. Se vocês perceberem, hoje a gente vai falar de funções, equações, gráficos, tabelas e sequências, que é PA e PG principalmente. Ontem a gente viu outros assuntos, geometria espacial e plana, com o André. Pô, é o que mais cai no Enem, na parte de matemática. Então, no mini curso de férias, a gente trouxe uma organização um pouco mais parecida com o curso, que o curso tem essa parte mais organizada. E amanhã, probabilidade combinatória. A gente vai tentar deixar um pouquinho mais fácil para vocês, que nem a gente deixa para os alunos do curso. Mas, claro, tipo, não dá pra fazer tudo que a gente faz lá. Vocês vão ter um pouquinho do que é o curso de matemática da gente. E é isso, vamos lá. Quem for entrando aí, eu vou aceitar. A lista, como disse, são 10 questões. Botei questões variáveis desde assuntos. Vamos lá responder. Se você não conseguiu ver a lista, não tem problema. Eu vou ler aqui a questão e aí vocês tiram as dúvidas de vocês. E podem abrir o microfone, podem mandar mensagem no chat. Se eu perder a mensagem aqui e não perceber, pode mandar de novo, abrir o microfone. A aula é para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Primeira questão, pessoal, que é a questão de gráfico, certo? A aula hoje é de gráfico. Ah, Felipe, essa aula é tranquilo. Pô, é tranquilo. Mas aí é que tá o perigo, né? A pessoa achar que é tranquilo e não valorizar e perder nos pontos que são fáceis. Aí tu destrói teu TRI. Quando eu tirei 980 em matemática, eu não acertei todas as questões e tive uma nota quase 1000. Por quê? Porque minha TRI foi muito coerente. As 43 questões que eu acertei eram as 43 questões mais fáceis da prova, assim, no nível, né? As duas que eu errei eram as mais difíceis. E isso ajuda muito. Não estou dizendo que tu precisa acertar as 43. Mas, pô, se tu acertar 37, 38, sendo coerente, isso faz sentido. E para ser coerente, a gente tem que dominar os assuntos. O que a gente faz aqui é tentar dominar os assuntos por blocos. E esse aqui é um dos blocos que a gente tem que ter mais confiança, segurança na hora de responder. Porque, via de regra, não são questões que são cheias de conteúdo. É diferente um pouco de probabilidade combinatória, que tem muita teoria por trás, né? Pô, tu tem que saber quando é que tu usa um arranjo, quando é que usa uma combinação, e por aí vai. Aqui não. Aqui tu tem que ter muito treino de questão. E por isso que a gente selecionou essas questões modelo aqui. Primeira questão é uma questão que sempre traz dificuldade para os alunos, que é trigonometria. Ah, Felipe, não cai trigonometria? Cai, pô. Pode ver, toda questão, todo simulado do SAIS, vez ou outra, tem uma questão de gráfico de função trigonométrica. E o pessoal fica perdido. Porque não sabe o que é seno, não sabe o que é cosseno, vê o tamanho dessa função aqui e fica perdido. Vamos lá. Depois dessa aula aqui, te garanto que tu não vai errar mais questão disso daqui. Nessa questão aqui, ele fala que o engenheiro foi contratado para projetar um edifício que ficará localizado em uma região com alta incidência de ventos e tudo mais. E aqui, ele está falando basicamente da velocidade dos ventos, certo? Obedece essa função aqui. Essa função é uma função trigonométrica que tem o cosseno como base, tranquilo? Aí, vê se vocês respondem no chat aí, pode errar, não tô nem aí. O cosseno varia de quanto até quanto? Vê se vocês respondem rápido aí. Porque senão eu vou pulando aqui. Sabe dizer? O cosseno varia sempre de menos um. Pode, pode falar se quiser. Exato. Pronto. Menos um a mais um. Isso. E o seno? Menos um a mais um também. Isso quer dizer o quê? Toda função trigonométrica que gerar em torno de seno e cosseno, pessoal, vai ter isso daqui, ó. Vai ter esse termo. Esse termo, ele sempre vai ter como menor valor possível o menos um e como maior valor possível o mais um. E isso facilita muito. Toda vez que tu se deparar com esse tipo de questão, tu vai seguir esse passo a passo aqui, ó. Presta atenção, Luan. Quando tu tiver um gráfico de função trigonométrica, tem dois passos que tu tem que analisar para acertar a resposta. Tu vai primeiro olhar a imagem, ou que a gente chama popularmente de amplitude, e o período. Vamos olhar só a imagem. Ah, Felipe, só sei olhar a imagem. Não sei essa fórmula do período. Vamos lá, o que é que a gente faria com a imagem? O que é a imagem? A imagem, Eloá, é o que a gente tem do menor valor da função até o maior. Por exemplo, o menor valor que o cosseno tem é menos um, concorda? Se o cosseno aqui for menos um, tudo isso aqui de vermelho é menos um. Então vai ficar V igual a 8
menos da fórmula aqui, ó, tá? Menos, e o cosseno é o quê? Pô, menos 5 vezes menos um, né? Pronto. Menos com menos, aqui é o menos com menos dá mais, vai ficar 8 mais 5. Então, o maior valor dá 13. De boa? E se aqui ao invés de menos um for mais um, como é que vai ficar? Então, todo cosseno é mais um, então vai ficar 8 menos 5 vezes mais um. Isso aqui vai ficar 8 menos 5, que dá 3. Beleza? Então, a gente já sabe. Isso daqui é o que a gente chama de imagem, que é o que eu falei, que é a primeira coisa que vocês vão olhar. Tem questão, pessoal, no SAIS, no Enem, que a gente responde só com isso. Vamos lá. Esse gráfico aqui está falando o quê? Gráfico. Primeira coisa que a gente sempre fala no curso. É questão de gráfico, tu tem que ver, não pode esquecer. Olha os eixos. Porque às vezes a questão tu erra por causa disso. Velocidade e o tempo. Beleza. A gente viu que a velocidade varia de quanto até quanto? De 3. Beleza, aqui tá 3 até 13. É, pô, isso aqui tá 13. De boa. Então daqui não tem o que eliminar. Só que olha esse daqui. Aqui está dizendo que a menor velocidade é 0 e a maior é 16. Serve? Não, não serve, Felipe. Letra C. De 3 até 13. Tá ok. Aqui não serve e não serve. Nessa brincadeirinha simples de saber qual o menor e o maior valor, eu fiquei com 50% de acertar a questão no chute. Beleza. Felipe, e agora como é que eu vou fazer? Cara, tem dois jeitos de responder agora. Um jeito é tu ir na tora e substituir, que é um jeito até inteligente. Tu substitui o t por qualquer número e vê no gráfico se bate. Pronto, cai no simulado de São José. Cara, cai muito. Só que o jeito que eu estou mostrando para vocês é simplesmente aprender o período. Por que que a gente aprende período? Porque com essas duas coisas tu vai responder toda a questão desse tipo. Seja para dizer qual é a função, seja para marcar o gráfico da função. O período, o que é o período? Livre, o período é quanto tempo, daqui a quanto tempo a função vai começar a se repetir. Por exemplo, olha para cá. Esse ponto aqui aparece de novo quando? Bem aqui. Que aparece de novo aqui, que aparece de novo aqui. Concorda? Daqui do zero até o 8 foram 8, o tempo 8, entende? Então o período aqui é 8. De 8 em 8 ele vai se repetir. Aqui o período é diferente, ó. Aqui tá aqui, aqui. Então o período aqui é 16 e por aí vai. Mas como é que eu acho o período nesse tipo de função? Tu vai ter que entender o seguinte. Nesse tipo de função, eu tenho algumas letras. Esse daqui é como se fosse meu A, esse aqui é o meu B. O A é o termo que aparece sozinho. O B é o termo que aparece acompanhando o seno e o cosseno. Desapega disso, só estou explicando. Agora, o que eu quero que você entenda é que esse aqui é o terceiro número que aparece. O T não é a incógnita, não é o número que a gente vai substituir. Quem é que está acompanhando essa incógnita? É o π sobre 8. Então, o π sobre 8 vai ser o meu C, que é o que eu vou usar na fórmula do período. E aí agora tu vai tatuar na testa, e onde for, botar no post-it, que o período é 2π sobre o C, que é o número que acompanha a incógnita. A incógnita aqui é T, podia ser um X, podia ser um W, um L de Lívia, o que for. No caso ali é π sobre 8, então vai ficar o período é 2π sobre 8. Divisão de fração, como é que a gente faz? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Cancela, cancela, vai ficar o período igual a 16. Pronto. A gente tinha ficado em dúvida entre duas letras. Qual o período da letra A? 8. Serve? Não. Qual o período da letra C? Bateu. Porque aqui, ó, bate aqui e bate lá no 16. Então, do 0 até 16 tem 16. Letra C. Vamos acertar todas as questões agora? Disso daqui? Deu para entender, pessoal? Beleza? Aí isso. Ó, por exemplo, a Lívia falou aí que caiu no simulado do São José no domingo. Tenta pegar essa questão, pode até mandar lá no grupo, manda pra gente. Acho que no grupo vocês não tem como falar. Mas, por exemplo, manda no meu privado que eu mando lá no grupo pra vocês e vocês tentam responder do jeito que a gente falou. Beleza? E é isso. Então a primeira questão tá ok. Vocês vão decorar isso daqui e entender que a gente faz esse tipo de questão nesse passo a passo. Olha a imagem, o máximo e o mínimo, daí tu já tem muita chance de acertar e depois calcula o período. Show de bola. Vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão, ele está falando o seguinte: que o trabalho de empresas de festas exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas, blá, 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 blá. E ele está falando que ele vai construir uma sequência de estrelas. Aí tem as linhas, né? Na primeira linha vai ter uma estrela, na segunda linha três, na segunda linha duas, na terceira linha três, por aí vai. Então,
vai crescendo o número de estrelas a partir da linha. Um dos funcionários apresentou um esboço das 5 primeiras linhas do painel, que terá, no total, 150 linhas. Beleza. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou sua resposta. A resposta era de adivinhar quantas estrelas tem no total. Ele ia somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até a linha de número 150. Beleza? E aí? Como é que eu vou fazer isso daqui? Primeiro, a gente tem que entender que assunto é esse. Alguém se arrisca? Como é que eu vou responder essa questão? Vai lá, 5 segundos para vocês botarem no chat aí. Aquela, não sei o que da contagem? Não, eu vou responder mesmo por PA. Exato. Ah, sim. Soma de PA. É porque aqui é uma PA mais simples. Por quê? A PA está indo de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, por aí vai. Então, qual é a razão dessa PA? 1. Como é que eu sei a razão de PA? Basta pegar um termo menos o outro. 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1 e por aí vai. Tranquilo? Então, eu já sei, vou responder por PA. Ah, Felipe, o que é que eu tenho que saber de PA? Cara, isso daqui. Tu tem que saber sempre, obrigatoriamente, o termo geral da PA. Isso aqui tem que saber, porque quando cai, tu vai responder por isso. Se tu não souber esse termo, dificilmente tu vai acertar a questão. Essa daqui talvez sim, porque, enfim, a razão é um, tu podia dar um jeito de alguma forma. Mas numa questão mais elaborada de PA, esquece, tem que saber o termo geral. A N, ou seja, o meu enésimo termo, é o primeiro A1 mais N menos 1 vezes R. O que é que eu estou dizendo para vocês? Quer responder uma questão de PA? Tu tem que procurar esses dois caras. Se tu identificar esses dois caras em qualquer questão de PA, tu responde seja lá o que for. Tranquilo? Só que a gente Felipe, também pode dizer. o N é geralmente o que a questão quer, não é? Isso, Ah, exato. Ele pode perguntar assim: qual é a posição desse termo? Aí no caso eu estou pedindo o N. Só que se ele perguntar assim, qual é o termo de número 149? Aí ele está pedindo o AN, o número todo. Beleza? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Então, continuando. Além de saber o termo geral, essa fórmula da soma eu também preciso saber, porque cai. Cai muito. Diferentemente da PG, a soma de PG não cai tanto, cai pouquíssimo. Mas a soma de PA cai muito. E foi esse o exemplo que eu botei aqui para vocês. Então, o que é que eu tenho que saber? Primeiro, ele quer saber quantas estrelas vai ter nas 150 linhas. Então, eu já sei. Vou escrever bem aqui para vocês. Minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4. Beleza. Quem que adivinha qual o termo de número 150? 150. Porque essa aqui foi tranquilo, né? Eu não preciso saber usar essa forma para descobrir o meu número 150. Mas se eu quisesse, como é que seria? O A de posição 150, o termo de posição 150, tá vendo, Mayara? É A1, quem é que é meu A1? Por isso que eu disse, se você souber o A1 e a razão, tu responde tudo. É 1 mais N menos 1. Quem é o meu N? É a posição. Ele quer saber da posição 150. 150 menos 1 dá 149. Beleza. Vezes R, que é a razão. A razão, no caso, é 1, porque aumenta de 1 em 1. Aqui vai ficar 149 mais 1, isso aqui é 150. Fiz, entendi. certo? Fiz só para mostrar. Mas aqui, essa questão te permitia responder sem nem usar essa fórmula no termo geral. Aí tu faria mais rápido. Então vamos direto para a soma de PA. Como é que faz a soma de PA? Soma dos 150 primeiros termos é A1, que é o número 1, mais AN, que no caso é o A 150, que é quem? Que é esse carinha aqui. 150 vezes 150 dividido por 2. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Deu para pegar essa fórmula ou tá muito difícil? Bota aí no chat aí. E aqui vai ficar como? 150, 1 vezes 150 dividido por 2. Viu o legalzinho aí? Aí aqui era, pronto. Aí aqui era abraço. Beleza? Aqui, se não me engano, ia dar 11.250, algo do tipo. E aqui a resposta que estava mais próxima era do funcionário 3. Entende que ele não quer a resposta exata. Tanto é que ele falou aqui no comando da questão. Qual o resultado mais próximo? Não lembro exatamente quanto é que dá, mas eu lembro que dá por aí. Deu para entender essa questão? Deu para pegar PA? De boa, né? Se eu fizesse o seguinte, então vamos lá.
Se você estiver com papel e caneta aí, tenta fazer esse modelo de questão agora. Vou mudar um pouquinho. Agora eu vou botar primeiro uma estrela, depois 3 estrelas, 5 estrelas, 7 estrelas, 9 estrelas. Por aí vai. Só que agora eu vou botar, deixa eu ver só, 20 estrelas. Aí vai ter aqui a 20ª estrela, certo? E não vou fazer na mão. Se eu quisesse saber a soma de todas essas linhas, na primeira linha tem uma, na segunda linha tem três, aí eu vou somando cada uma dessas linhas. Como é que eu faria? Então, primeiro, vamos lá. Primeiro de tudo, ele não quer a soma? Então, quer a soma das 20 primeiras linhas. Então, quem é o meu A1? 1. Quem é o meu A20? Aqui não seria o A20? Beleza, então eu tenho que saber quem é o A20. Mas não tenho, né? Ficou faltando. Beleza, mas deixa aqui. A20 vezes o N é quantos números eu estou somando, que no caso é 20, dividido por 2. Ah, Felipe, e agora como é que eu vou saber a soma? Pronto, lembra que eu te falei que não pode esquecer nunca do termo geral? Então, a gente tem que descobrir o A20. Como é que a gente descobre? Usando o termo geral. Eu quero saber o A20, né? Então, meu N está substituindo por 20. A20 é igual a A1, que é 1, mais N menos 1. 20 menos 1 dá 19. Vezes a razão que é 2. Entende por que é 2? Pronto. Beleza? Daqui para cá é 2, daqui para cá é 2, por aí vai. 2 vezes 19 dá 38, mais 1 dá 39. E aí agora sim eu vou completar a questão. 1 mais 39 vezes 20 dividido por 2. Posso dividir esse 2 com esse 20 que vai dar 10. Isso aqui dá 40. 40 vezes 10 dá 400. Fiz uma questão nova aqui com vocês e expliquei tudo. Então, quando pedir a soma, faz logo a fórmula da soma, que aí tu já vai perceber que vai ficar faltando para ti descobrir esse termo. E aí como é que tu descobre o termo? A partir do termo geral. Bem legal aí, o que for, para saber se Deu entendeu. para entender. Pronto, perfeito. Então, questão de PA, pessoal, é isso. É isso. Saibam essas duas fórmulas. Saibam essas duas fórmulas. Ah, ele quer saber a soma. Escreve primeiro a fórmula da soma, para ver o que é que está faltando. Depois tu completa com a fórmula do termo geral. Não tem como uma questão de PA fugir disso. E aí a gente vai para a próxima questão. Na próxima questão, está falando o seguinte: nascido em 1845, matemática e tal, não sei o quê. Aí ele fez essa sequência aqui. A montagem desse conjunto é feita da seguinte forma: toma-se um segmento de reta na primeira linha, divide esse segmento em três partes iguais. Ele dividiu aqui e aqui. E tirou a parte central. Por isso que ficou só duas partes agora. Aí ele vai fazendo a mesma coisa. O que é que acontece? Ele formou um conjunto que na primeira parte tem uma linha, na outra tem duas linhas, depois quatro, depois oito. Beleza. Repetindo-se esse processo indefinidamente, o número de segmentos de reta presente na 10ª linha é igual a. Então vamos lá. Que assunto é esse daqui? Ninguém? Isso é PG? PG. Pronto. PG, por quê? Porque a minha sequência está o seguinte: 1, 2, 4, 8. Mesma coisa. Lembra o que é que eu falei na PA? Tu responde qualquer questão de PA se ele souber o A1 e a razão. Qual é o A1? 1. Qual é a razão? 2. Porque daqui para cá multiplica por 2, daqui para cá multiplica por 2, daqui para cá multiplica por 2. Pronto, isso aqui é PG. Felipe, o que é que eu preciso saber de PG? A fórmula do termo geral. Ah, Felipe, a soma. Cara, a soma da fórmula da PG é um pouco mais complicado. Se tu já tiver craque, não, Felipe, eu já acerto todas as questões de PA e todas as questões de termo geral da PG. Aí beleza, aí tu tá liberado para aprender isso daí. O que eu não acho é que tu deva se preocupar agora com a soma da PG. Por quê? Porque é uma coisa que cai pouco e que te confunde. Se tu confundir a fórmula da PG, da soma da PG com a fórmula da soma da PA, aí tu tá lascado, porque cai muito mais soma da PA do que da PG. Então vamos primeiro se garantir é, nessa parte da PA, de termo geral e soma, e nessa parte do termo geral da PG. Então, aqui, como é que é o termo geral da PG? A n é igual a A1 vezes Q, que é a razão, vezes elevado, na verdade, a n menos 1. Beleza? Então, aqui fica fácil. Ele quer saber o quê? O décimo termo, né? Então, ele quer saber o A10. E quem é que é o meu A1? 1. Quem é a minha razão? 2. E qual o termo que eu quero? Não, 10. Então, vai ficar 10 menos 9. Ou 10 menos 1, que vai ficar 9. Pronto.
2 elevado a 9 é 512 vezes 1, 512. Questão fácil. Tá vendo? As questões de hoje não são questões difíceis, porque não envolve tanto conteúdo. Talvez PA e PG que tem mais conteúdo, mas, pô, tô resumindo o conteúdo que realmente importa em duas fórmulas aqui e o conteúdo que mais cai em uma fórmula na PG. É Felipe, realmente. Oi, repete a parte da fórmula quando tu botou os dados da questão. pronto. O AN é o termo que eu quero descobrir. Por exemplo, é o termo de posição N. No caso, ele quer saber, ó, o da décima linha. Então, ele quer saber o A, o termo que está na décima linha, A10. O A1 é o primeiro termo que aparece na minha sequência. O primeiro termo que aparece na minha sequência é 1. Então, vai ficar 1 vezes a razão, que é 2, que é o quanto está multiplicando de um para o outro, elevado a n menos 1. O n não é 10? Menos 1 dá 9. Então, 2 elevado a 9. Isso aqui é igual a 512. Beleza? O N é a quantidade de números que eu tenho. É como se fosse a posição. Esse aqui, ó, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o A4. Entendeu? Aí, por exemplo, o A5 aqui, eu vou multiplicar por 2 o 8. Então vai ficar 16. De boa? Posso continuar? Pode Então, passar. pronto. Então, como eu estava dizendo, isso daqui é o que vocês precisam saber. Então, não é uma coisa complicada, mas vocês não podem errar uma questão dessa, porque é uma questão média para fácil. E a gente não pode estragar nosso TRI. Vamos lá. Agora, a gente vai começar essa parte mais de gráficos e funções. Em um laboratório químico, um grupo de pesquisadores analisou as propriedades de determinada substância. No decorrer do estudo, um software gerou um gráfico a seguir com base nas informações incluídas no programa pelos pesquisadores da temperatura dessa substância em um dado período de tempo. Então aqui ele está dando a temperatura, sempre olhar para o gráfico, pelo tempo. Ao analisar os resultados, os pesquisadores concluíram que a função polinomial que modela o comportamento da temperatura da substância possui. Aí ele dá as opções. Exatamente uma raiz, exatamente duas, exatamente três. Aí aqui ele já complica. Pelo menos duas, pelo menos três. Pô, se a pessoa já ia marcar alguma das alternativas, já ficou meio cabreiro, né? Porque essa parte de exatamente e pelo menos já vai te confundir. O que é que a gente tem que saber de funções? Por exemplo, vamos dizer que a função é 2x mais 1. É uma função, certo? É uma função. Como é que é essa função? Isso aqui, revisando funções com vocês, tá? Isso aqui é uma função de qual grau? Alguém no chat? De primeiro grau. Primeiro grau. Por quê? Porque esse x aqui, que é a incógnita, é elevado a 1. Como é que é o gráfico da função do primeiro grau? É um gráfico assim. Um gráfico mais ou menos assim. Beleza? Não está muito bonito, não. Mas é desse jeito. Pronto. Isso daqui, ele está crescendo, né? Está indo para cima. Se esse número aqui fosse negativo, ele seria para baixo. Seria assim, ó, o gráfico. De boa, né? Sem estresse. O gráfico é sempre x por y. Quantas vezes esse gráfico toca o eixo x? Uma vez aqui, uma vez aqui. O que é que a gente sabe então? Que a função do primeiro grau tem uma raiz. Ah, Felipe, eu não sei o que é raiz. Raiz sozinho não tem, ou não tem acento. Eu não sei o que é raiz. Raiz é o que é o x que faz com que a função dê zero. Por exemplo, aqui, se eu substituir esse x por menos um meio, a função toda vai ficar igual a zero. Então, quando a função é do primeiro grau, quando o x está elevado a 1, sempre eu vou ter apenas uma raiz, e exatamente uma raiz. Se a função, por exemplo, for do segundo grau, x2 mais 2x mais 3, o gráfico já vai ser diferente. Vai ser um gráfico assim. Mais ou menos assim. Quantas vezes ele toca o eixo x? O eixo x não é aqui? Ele toca duas vezes. 1 e 2. Por quê? Porque essa função, o x, não está elevado a 2, o maior expoente que acompanha o x não é 2. Então, essa é a função do segundo grau. Então, quantas raízes ela vai ter aqui? Duas raízes.
duas raízes. E exatamente duas raízes, não mais que isso. Felipe, mas eu já vi uma função de segundo grau que é desse jeito, ó. Agora eu quero vocês no chat. Quantas raízes tem essa função? Alguém? Aí é que tá o cuidado. Eu acho que é duas. Uma é zero e a outra é o valor. Quase. Ó, isso daqui não é uma função do segundo grau? Não é? Isso, exato, Carol. Isso aqui não é uma função do segundo grau? Se ela é uma função do segundo grau, como é que tu sabe que ela é de função do segundo grau? Porque ela tem o mesmo formato dessa daqui, né? Ela tem duas raízes. Por exemplo, se eu tivesse dado a fórmula x2 mais, sei lá quanto é que vai dar, 2x menos 9. Aí vamos dizer, eu não sei, tá? Mas vamos dizer que o gráfico é esse. Isso aqui não é uma função do segundo grau, não tá o 2 aqui na tua cara? Se é do segundo grau, ela tem duas raízes. Só que essas duas raízes são o quê? Iguais. Por exemplo, isso aqui é 3. O x1 dessa raiz é 3 e o x2 é 3 também. Deu para entender isso? Não caiam nessa pegadinha. Não é a pegadinha da questão, mas a gente está revisando o conteúdo aqui. Entenderam isso, né? Pronto. Beleza. Então, tu já sabe que quando a função é do primeiro grau, ela tem uma raiz. Quando a função é do segundo grau, tem duas raízes. E que raiz é quando toca o eixo x. Beleza? Pronto. Quantas vezes essa função aqui toca o eixo x que eu estou vendo? Uma, duas, três. Ah, Felipe, pois pelo que tu falou, essa função é de qual grau? Do terceiro. Beleza, seria do terceiro. Se ele tivesse me dado que a função seria tipo essa, x3 mais 2x2 mais x menos 9. Só que ele não me deu a fórmula, né? Então o que eu tenho é só essa parte da função. E quem me garante que o gráfico não continua assim? Desse lado. Entende? Por isso que a questão foi muito boa na hora de elaborar, quem elaborou foi esperto. Porque aqui eu consigo ver que ela tem com certeza três raízes. Mas primeiro, eu não sei se essa raiz aqui acontece só uma vez, ou se aqui na frente ou atrás cruza de novo o eixo x. Por que que eu não sei disso? Porque ele não me deu a fórmula. Se ele tivesse me dado que a função era x3 mais 2x menos 9, e aqui tem um 3, eu podia garantir que tinha exatamente três raízes. Mas só com gráfico eu só posso dizer que ela tem o quê? Pelo menos três raízes. Questão chata, 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 mas que eu trouxe aqui para a gente revisar o conteúdo. Como é que foi aí para vocês? Deu para entender mesmo? Com alguma dúvida? Deu pra entender, mas Felipe, se eu estivesse fazendo ela sozinha, eu ia pular. Eu, sim, não tem número. Como é que eu vou tirar isso aqui? Pronto. Eu pularia e chutaria. Pronto. Mas agora, a partir de hoje não. Quando aparecer no próximo size aí, próximo lá do São José, já tá sabendo. Raiz é quando a função toca o eixo x, beleza? Se ele te der a fórmula, a função, tu vai simplesmente ver o maior expoente. Se ele te der o maior expoente, tu já sabe. Tem três raízes, tem quatro raízes, tem duas raízes. Independente se ela toca só uma vez ou não. O eixo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Quinta questão. A quinta questão já é uma questão de equação. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividida entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais para 55 pessoas, então eles vão redividir. Quem não havia contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveriam contribuir com mais R$ 7. Beleza? De acordo com as informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para as 55 pessoas? Bom, mais uma vez, o que eu falo desde o início dessa aula. Essa aula é um pouco diferente, porque o conteúdo dela não é tão rebuscado assim. O que a gente está tentando fazer aqui é trazer os modelos de questão. Esse modelo aqui de questão é clássico, certo? É uma equação, tu tem que igualar as partes e entender como montar as funções. Vamos entender aqui. Primeiro, quais são as incógnitas que eu tenho aqui? Eu não sei, Lívia, qual é o valor que cada pessoa pagou no início, das 50. E também não sei qual é o valor total, concorda? Então eu vou ter essas duas incógnitas aqui. Beleza. O que é que a gente sabe do início? A gente sabe que a gente tinha 50 pessoas, cada uma delas pagou uma quantia X,
e que ainda precisava de R$ 510 para dar o total. Mandei o legal aí se entenderam essa primeira equação. De boa, né? Pronto. Vamos lá, Pierre. Só que agora eu tenho um novo evento. E essas questões é para vocês entenderem isso. Tipo de questão tu tem que ler com calma. Fez a primeira equação? Deixa de lado. Vamos fazer a segunda. Vamos reler agora a segunda parte. Quem ainda não havia contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo deveria contribuir com mais R$ 7. Então eu sei que o valor que ficou para as 55 pessoas no final, não ficou um valor igual, era o que eu tinha antes, X, só que acrescentado mais R$ 7. Pronto. Só que agora eu tenho quantas pessoas para dividir isso daqui? Então, eu tenho 55 pessoas que vão pagar não X agora, mas X mais 7. E esse valor já vai ser suficiente para ser igual ao total. Não vai ficar faltando nada. Pronto. Tá aqui as duas equações. E agora, como é que eu faço? Essa questão te ajudou. Por quê? Porque ele está igualando a mesma coisa, né? Se isso aqui, ou se Felipe, isso daqui. Oi, pode falar. Vicente, eu fiquei com dúvida numa parte do enunciado, porque ele fala assim, que é cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deverá contribuir com mais 7. Então eu não enxerguei que era as 55, e sim só as 50 iniciais, sem as 5 novas que chegaram. Pois é, sim, eu estou entendendo teu raciocínio. Só que aqui é como se tu fosse fazer assim, ó. É porque tu tava botando uma incógnita a mais. Eu tinha as 50 pessoas que iam pagar não mais X, mas agora X mais 7, né? E agora Isso. eu tenho. Aí as outras 5 pessoas iam pagar outro valor, né? Um Y da vida. Não, eu tava Perfeito? colocando o X, né? Já que elas iam pagar o mesmo valor, só que as outras 50 só iam pagar mais 7. Ah, não, mas ele fala que é a mesma quantia para todo mundo, ó. Ó, quando eu entrei 5 pessoas, ó, no acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55. Entendeu? Eu entendi tua Entendi. dúvida. É, não tava dando certo o meu cálculo por causa disso mesmo. Tava dando uma divergência. Eu tava com muita dificuldade na interpretação dessa parte. É, agora lendo do jeito que tu falou, realmente dá um pouco de margem. Mas como ele fala que partes iguais, aí dá pra. Tem rumo o jeito que a questão fez. Entendeu agora? Entendi sim agora. Obrigada. Nada. Pronto. Então todo mundo dos 55 vai pagar esse x mais 7. Aí agora eu vou fazer o quê? Igualar. 50x mais 510 igual a 55 vezes x mais 7. Aí agora é conta. 50x mais 510 igual a 50 distributiva, né? Ó, daqui para cá, daqui para cá. 50x, 55x mais, que vai dar 350 mais 35, 385. Beleza. Vou passar esse 50x para lá subtraindo, vou passar esse cara para lá subtraindo. Vai ficar 5x igual a 510 menos 385 dá 125, eu acho. X igual a 25. Pronto. X igual a 25. Aí tu vai lá e arrocha o 25. Ó, ele foi teu amigo aqui que ele não botou a letra C 25. Mas ele não quer saber o X, ele quer saber o quanto cada uma das 55 pessoas pagou. E quanto cada uma das 55 pessoas pagou? X mais 7, não foi? Olha aí, Carol. Aí ficou 25 mais 7 igual a 32. Beleza? Nicole, sim, a aula vai ficar gravada. Só que, como eu disse pro pessoal lá, não vai ficar gravada para sempre, vai ficar disponível só para até domingo, mas assim, para quem não consegue acompanhar a aula por algum motivo ou outro, interessante vocês acompanharem a aula com a gente mesmo. Vamos lá para sexta, então. Pronto, tranquilo. Aí a gente, quando tiver disponível, a gente manda lá no grupo, viu? Pronto. A sexta questão. Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingiu o teto do ginásio onde correu o jogo. Um jogador da sua equipe tem um saque que atinge uma grande altura, beleza. Aí ele está falando que o saque ele já iniciou a 1,5 metros do piso da quadra. Informação importante, que ele destacou isso inclusive no desenho. Aí ele tem a função aqui que diz a trajetória da bola, certo? E o que é que ele quer? A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol na qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos testes desse ginásio em relação aos pisos são 17 metros, 18, 19, 21, 40. E aí, o que é que acontece? Se a trajetória da bola
for maior do que o teto do ginásio, o saque é invalidado. E ele quer saber em quais desses ginásios o saque dele foi invalidado. Essa aqui é uma função quadrática, certo? Função do segundo grau. Lembra que a gente falou lá em cima da trajetória, dessa parábola? Só que eu quero saber o quê? Eu quero saber, a partir dessa função, qual é o maior valor que a bola vai atingir. Então eu quero saber o quê? Que a gente chama de y do vértice. Quem que arrisca aí abrir o microfone e falar a fórmula do y do vértice? Ou pelo menos do x do vértice aí, bota no chat. Eu acho que é menos B sobre A. Menos, ó, x do vértice menos b sobre 2a. Beleza? E o y do vértice menos delta sobre 4a. Ficou apertadinho aqui, mas deixei sozinho aqui. Então vamos lá. Isso daqui vocês não podem ir para a prova sem saber esse assunto de função quadrática. Tranquilo? O que é o x do vértice, Felipe? Cara, x do vértice é o x que faz com que a função tenha valor máximo ou mínimo. Tu entende aqui? É o valor máximo da função? Então, o x é o ponto aqui que faz com que a bola tenha trajetória máxima, tenha altura máxima. E o que é o y do vértice? É a altura máxima da bola, ou a altura mínima da bola, dependendo da questão. Ele quer saber qual é a altura máxima da bola, para a gente poder dizer em quais delas o ginásio foi menor que a altura máxima. Então, como é que eu calcularia? Podia ir direto para o y do vértice. Então, como é que a gente faria? Menos delta sobre 4a. Então, menos B2 menos 4ac, que é o delta, e dividiria por 4a. Tranquilo? E isso aqui daria certo. Beleza. Ah, Felipe, tô achando muito complicado. Vamos lá. Então, esse daqui é o jeito 1. E aqui é a conta. O jeito 2, que talvez seja mais fácil até para outras questões, é tu fazer o quê? Porque se tu for fazer menos delta sobre 4a, pô, é realmente muita conta, até porque esses números aqui são quebrados. Então, dica que vocês vão pegar hoje. Quando te pedir o y do vértice, o que é que tu pode fazer? Tu pode calcular o x do vértice e depois substituir na função. Então, vamos lá. Como é que calcula o x do vértice? Menos b sobre 2a. Qual que é o valor da função? Isso daqui, né? Então, quem que é o meu b? Meu b. Menos 7 sobre 3. Menos 7 sobre 3. Quem é que é o meu a? Menos, o x não entra, né? 1 sobre 6. Beleza? Então, vamos levar isso aqui para lá. Então, vou levar aqui para cá, né? Então, vamos lá, substituir. X do vértice é o quê? Menos, o menos vai entrar de novo, né? Menos 7 sobre 3 sobre 2 vezes menos 1 sobre 6. Chatinho, mas é o jeito. Aqui vai ficar menos com menos, fica mais. Então, vou tirar esse mais aqui, fica 7 sobre 3. E aí, na divisão de fração, aqui não vai ficar menos 2 sobre 6? Vou inverter agora. Vai ficar 6 sobre menos 2. Aqui eu cancelo. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Cancelo isso aqui, vai ficar menos 7. Então, o x do vértice é menos 7. Isso aqui é a minha resposta? Não. Isso aqui é só o número que eu vou substituir agora na função. Tranquilo? Para ficar mais fácil, para não ter que fazer aquela conta doida. E se tu achar que é mais difícil. Pronto. Então, como é que a gente vai fazer agora? Vai simplesmente substituir aqui por 7, que vai ficar apertado, vou tentar fazer aqui. Vai ficar menos 7 ao quadrado, 49, sobre 6, menos 7 vezes 7 dá 49. E Felipe, agora sobre 3. Oi, vai mais ficar 2. positivo ali, não? O A, porque o X deu menos 7. O A, onde? Lá Ó, em cima? a gente achou o X que é menos 7. Aí fica menos X ao quadrado. É, só que aí, ó. Menos 7 ao quadrado já vai tirar o menos, aí vai ficar 49. Então, x ao quadrado é 49. Então, menos 49 sobre 6. Entendeu? Ah, tá certo. Pronto. Aí eu vou fazer simplesmente essa conta aqui. Tu pode fazer MMC, MDC, o que for. Aqui, tu pode ver. Tu pode dividir logo 49
por 6. 49 por 6 vai dar 8,1 alguma coisa. Vai ficar menos 8,1 alguma coisa. E 49 dividido por 3 vai ficar o dobro. Menos 16,3. Beleza? Aí tu vai somar mais 12. No final das contas, tu vai achar que o y do vértice, calculando tudo, vai ficar... deu quanto aqui? 121 sobre 6. 121 sobre 6. Não, 20,1. Vou botar lá embaixo para ficar mais organizado. A altura máxima da trajetória foi 20,1. Só que tu tem que lembrar do detalhe, que o saque já saiu de qual altura? 1,5. Então, vai ficar 20,1 mais 1,5. Então, o saque atinge a altura máxima de 21,6 aproximadamente. E nessa altura, já bateu no teto do ginásio 1, do ginásio 2, do ginásio 3 e do ginásio 4 por alguns centímetros. Então, só quem vai ficar de boa é o ginásio 5. Então, todos esses daqui foram reprovados. Questão chata por causa das contas. Mas aí tem os dois caminhos. Pode fazer tanto pelo y do vértice quanto pelo x do vértice. Talvez seja a questão mais chata daqui. Essa questão é cansativa e extensa. Aí é que tá. Por exemplo, de verdade, a chance de eu responder essa questão aqui na minha ida normal é zero. Porque calcular o menos delta sobre 4a disso daqui, pô, é muito chato. Muito chato. Todos os coeficientes aqui são sobre fração e tem menos. Pô, muito fácil tu se confundir. Questão com certeza que eu pularia. Mas a gente não vai botar questão que só faço para vocês, né? Tem que simular. Vamos lá para a sétima? Pô, dessa daqui, pô, seria de médio para difícil, com certeza. Tranquilo? Se tu perdesse uma questão dessa, não é tão chato. Até porque, por exemplo, vamos supor que tu esqueceu disso daqui, ó. Muita gente com certeza esqueceu que ele partiu de 1,5 metros. Se tu esqueceu desse de 1,5 metros, tu ia falar que a altura máxima da trajetória é 20,1. E aí o ginásio 4 ainda entraria. Aí tu ia marcar isso aqui, ó, letra C, e estaria errado. Tranquilo? Então tem que lembrar de somar o mais 1,5. Questão média para difícil. Não se preocupem com essa daí. Se vocês erraram essa daí, era o que podia errar nessa lista. Agora essa daqui não. Essa aqui é questão de equação também. Vamos lá. Como eu disse, questão de equação não tem conteúdo. É ler, familiarizar e escrever. Essa aqui vai ficar mais leve, Lívia. Vamos lá. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial, produção, beleza. Vamos lá. Em média, começar a questão daqui. Um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saco de 60 quilos. Ciente desses valores, o produtor pode, em certo ano, determinar uma relação de lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Essas sacas de 60 quilos ele está botando só para te botar um número no meio aí. Se ele tivesse escrito só saca, tá tudo ok. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja. Beleza, ele plantou 10 hectares de soja. Quanto que ele gasta para cada hectare, para plantar em cada hectare? 1.200 para cada hectare. Em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. Qual a expressão que determinou o lucro? O que é o lucro, Olivia? Lucro é a receita menos os custos. Qual é o custo que ele tem nessa questão aqui? Ele gasta com o quê? Com a terra, né? Ele gasta R$ 1.200 por hectare. E quantos hectares ele vai plantar? Lê a questão. 10. Beleza. Então, o meu custo aqui é 1.200 vezes 10. Então, vai ficar igual a 12 mil. Pronto. Minha receita. A minha receita vem de onde? Das sacas que eu vendo. Quantas sacas eu vou vender? X. E por quanto? Por quantos reais? R$ 60 cada saca. Então, o valor da minha receita é 60x. Então tá aqui. O lucro é igual. Receita, 60x. Oh, que 60 é 50. Foi mal, confundi com o negócio das sacas. Ele falou aqui por R$ 50. Então vai ficar 50, 50, 50x menos o custo, que é 12 mil. Essa questão aqui, Lívia, não podia errar. Tranquilo? Dá ok aí. Ok. Pronto.
Repito, vamos lá. Toda vez, Maria Fernanda, que a questão falar dê a função do lucro, tu vai botar isso aqui na tua cabeça. Tu pode escrever lá do lado. Lucro é igual a receita menos custo. Sempre, sempre vai ser isso. Independente da questão. Se a gente vai falando do que for, de mochila, de computador, o que for. É sempre receita menos custo. Aí tu vai ler a questão. Isso aqui tu marca para esse tipo de questão, tá? Deixa anotado em algum negócio. Questão de lucro, tu vai fazer isso. Tu vai ver, pô, de onde é que vem os meus custos? Os meus custos, nessa questão, vem do hectare. Ele fala lá na questão, ó, que tá uma bagunça já. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare. E ele falou que ele plantou 10 hectares. Pronto, se ele plantou 10 hectares, meu custo foi de quanto? 1.200 vezes 10, então foi 12 mil. Então esse é o meu custo. Minha receita vem de onde? Das sacas que eu vendo. Eu vendo cada saca por quantos reais? R$ 50. E eu vou vender quantas sacas? X sacas. Então vai ficar 50. Eita, fez uma estrela ali. Ignoro, que é um X. Então aqui vai ficar 50x. Então, o meu lucro é o valor das receitas, R$ 50 por cada saca vendida, menos 12 mil. Pronto. E depois, se tu quiser mandar no privado depois que acabar aqui, aí eu respondo, posso até mandar no grupo pro pessoal. Manda respondida lá. Posso passar? Pronto, Maria Fernanda. É isso aí que eu ia apertar. Tá ligada. E vamos para a oitava questão. Essa daqui bate demais. Muito batido. Muito, muito mesmo. Quem já viu os alunos da gente, sabe quantas vezes a gente fala isso. Só de olhar, pô, lembra que eu estava perguntando lá para vocês lá no início? Ah, que assunto é esse daqui? Aí a pessoa fala PA, falou PG. Pronto, tem que bater o olho e identificar. Eu, sem ler a questão, sei que essa questão aqui é para tu determinar o gráfico dela. Eu não preciso nem ler, não preciso ler a questão. O gráfico, como é que a gente vai marcar a função que, que determina aquele gráfico? Tem dois jeitos. Tem um jeito legalzinho de fazer, o formal. Isso aqui é uma função do primeiro grau, lembra? É uma reta. Toda função do primeiro grau tem o que a gente chama de coeficiente angular. Isso. Tem um coeficiente angular. No caso aqui, essa é uma função com A negativo, porque ela está decrescendo. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Pronto. Só por isso, se tu fosse respondendo no formal, esse A aqui está negativo, 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 mas esse aqui está positivo, positivo. Esquece, né? Pronto. Beleza. Então, beleza. Esquece esse daqui, esquece esse daqui. Só que se tu fosse calcular o coeficiente angular daqui, já acho muita coisa. Qual é a dica que a gente dá para vocês? Façam pela substituição. Pô, não tem erro. Se tu substituir dois números, provavelmente tu já vai achar a resposta. E os mais fáceis de substituir, os que já estão marcados. Por exemplo, quando o x aqui é zero, quanto é que vai dar o y? 50. Pronto, então tu vai sair substituindo um por um, não vai ficar querendo descobrir exatamente a fórmula da questão. Vai eliminando. Vamos lá. Quando o x é zero, isso aqui vai ser zero. Aí o y dá 50. Deu 50? Beleza, deu 50. Aqui, isso aqui é zero, deu 50? Deu 50. Aqui, se aqui for zero, isso aqui não vai ser 50, já eliminou outro. E esse aqui já está eliminado. Então, só nessa brincadeira, tu já ficou com 50% de novo. Certo? E aí, o que é que falta? Ah, não deu certo. Pois substitui em outro. Substitui no 500, por exemplo. Se o x aqui for 500, tem que dar quanto? O y está dando zero. Menos 10 vezes 500. Isso aqui vai dar menos 5.000. Menos 5.000 mais esse 50 da fórmula ali. Ó. Isso aqui vai dar zero? Nunca, né? Acabou. Se tu substituir isso daqui vai dar certinho. Menos 500 sobre 10 mais 50. Isso aqui vai dar menos 50 com mais 50 dá zero. Acabou. Esquece. Questão para tu marcar. Exato, exato. O André tá dando a dica. Toda vez a gente bota uma questão dessa daqui. Hoje, como a lista é especialmente disso, a gente botou. É, não é para demorar mais de 1 minuto numa questão dessa. É substituir. É escolher dois números no gráfico e substituir. Não vai querer ficar, ah, tá, esse aqui é o coeficiente angular. Beleza, como é que calcula o coeficiente angular? É a tangente, né? Ah, beleza, vou pegar aqui o cateto oposto sobre o cateto adjacente, calcular, depois eu vejo qual. Que esquece isso, pô. Esquece, não é para acertar a questão, é subjetiva a prova, para tu fazer explicado. Não. Substitui os valores, marca a questão certa e vai pro próximo.
Acabou. Dei um ok aí. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nona questão, tá acabando. Hoje a aula vai ser rápida também. É, Essa questão, mais uma vez, de gráfico. De um gráfico de uma função afim. Só que agora não está pedindo para eu marcar a função que determina o gráfico, mas sim qual é o próximo valor. Ele falou que, se for mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 e 2011, o que é que ele está falando? É a população, a porcentagem da população de algum grupo aí conectado à internet. 2007 era tantos por cento, 2011 era 48%. Ele está falando que vai manter essa proporção. Está perguntando em 2013 qual será. Então 2013 está por aqui e eu vou ter o gráfico continuando, certo? Beleza, aí ele quer perguntar qual é o número que vai bater aqui. Isso aqui é uma questão de gráfico. Como é que eu faço uma questão gráfica dessa? Simples. Se essa é uma questão de uma função afim, ela é sempre constante, então esse valor vai sempre aumentar na mesma proporção. Aqui sim valeria a pena tu calcular o coeficiente. Ou tu faz do jeito que a gente faz, como se fosse uma regra de 3. A gente já viu a aula de regra de 3 do curso. Quem não viu, está gravado. Vamos lá. Em 4 anos, de 2007 a 2011, em 4 anos, aumentou quantos por cento? De 27 a 48, então aumentou 21%. Só que eu não quero saber em 2011, quero saber em 2013. E aqui passaram quantos anos? 2. Então eu vou fazer. Quanto vai aumentar? Em 4 anos, aumentou 21%. Em 2 anos, vai aumentar quanto? X igual a 10,5%. Pronto. Então é o que vai aumentar a partir do valor que já estava. Qual o valor que estava? 48. 48 vai aumentar 10,5%, vai ficar 50,8. Ou 58,5. Enfim, questão resolvida. Questão de gráfico, fácil. TRI fácil. Vamos para a última? Dei um ok aí. 10ª questão. Isso, dá para resolver semelhança de triângulo também. Só que aqui o desenho já está muito poluído. Dá para resolver. Ia ficar um triângulo maior aqui, mais ou menos assim. Aí resolveria. Esse ângulo aqui é comum, esse aqui também, esse aqui também. Esse triângulo menor tem esse lado, né? O triângulo azul, 4. E o triângulo grande, de 2007 a 2013, tem quanto? Tu basta substituir, né? Ou, subtrair. Dá 6. Esse lado aqui todinho. Beleza? E aí, aqui, daqui pra cá são 21, daqui pra cá é x, é o quanto vai aumentar. Aí tu acha esse x. A proporção ficaria 4 está para 6, assim como 21 está para x. E aí o x que tu achar, tu adiciona a 27. Outro jeito de responder aí. 10ª questão. Questão de tabela. Mais uma vez, a lista é de gráfico, tabela, funções, por aí vai. O pacote de salgadinho preferido da menina é vendido em embalagens com diferentes quantidades. A cada embalagem é atribuído o número de pontos na promoção. Ao totalizar exatamente 12 pontos em embalagens e acrescentar mais R$ 10 ao valor da compra, você ganhará um bichinho de pelúcia. Esse salgadinho é vendido em 3 embalagens com seguintes massas, pontos e preços. Então, a embalagem que tem 50 gramas vale 2 pontos e custa R$ 2. A de 100 gramas vale 4 pontos e custa R$ 3,60. A de 200 vale 6 pontos e custa R$ 6,40. Ele quer saber a menor quantia que eu gasto para ganhar o bichinho. Como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que saber que para ganhar o bichinho tem 2 requisitos. Primeiro é formar 12 pontos. E aí tu tem que saber quantas embalagens eu preciso dessa primeira para formar os 12 pontos. Cada embalagem tem 2 pontos, então aqui eu preciso de 6 embalagens. Daqui de 3 embalagens. Daqui de 2 embalagens. E agora tu vai multiplicar. Cada embalagem dessa daqui custa R$ 2. Então, no total, eu vou gastar R$ 12. Aqui, 3 vezes 3,60 dá R$ 10,80. E 2 embalagens vezes 6,40 dá R$ 12,8. Pronto. Então, qual o menor valor aqui que tu vai achar? É dessa embalagem de R$ 100, concorda? Que tu vai gastar quanto? R$ 10,80. E aí, o desavisado vai lá e marca a letra A, porque é o valor mais barato.
mas não esquece de ler a questão. Quando tu achar os 12 pontos, comprei 3 embalagens de 100 gramas. Tu vai ter que pagar mais R$ 10. Então, 10,80 mais R$ 10, 20,80. O que é que eu quero que vocês percebam? A maioria dessas questões aqui são questões simples, fáceis. Pô, se eu te mostrar para essa questão bem aqui, Lívia, tu vai dizer que é difícil essa questão? Ou para Carol, não vai dizer que é difícil. Nem essa daqui. Olha aí, a Maiara ia caindo. Mas qual é o ponto? É ter atenção. Essa lista aqui, não menospreze, certo? Cai muito, muito. Questão de função. Pô, questão dessa daqui, ó. Dessa daqui é só o que cai, pô. Que tu não pode é vacilar, é uma questão dessa daqui. Simples também. Mas se tu não treinar, se não fizer questões modelo desse tipo, tu vai perder algum ponto e tu até aí vai lá para baixo, por besteira. Pronto, pessoal. A lista de hoje era isso. Só dando alguns avisos para vocês, para terminar. Esse aqui foi o terceiro dia do mini curso de férias. Amanhã tem o dia 4. No dia 4 a gente vai trabalhar probabilidade e combinação. As dos assuntos aí que mais deixam vocês perdidos. Vai ser muito parecido com a aula de hoje, só que com mais conteúdo. Obrigado, Mayara. Obrigado, Vivi. Com mais conteúdo, né? Porque é um assunto um pouco mais complicado. Então a gente vai ter a aula amanhã. Lembrando, essa aula só vai ficar gravada até domingo, porque, enfim, eu tô percebendo aí que o pessoal tá até deixando de assistir ao vivo. Mas acho que vocês perdem muito sem estar no ao vivo aqui, porque tira dúvida e tudo mais. E lembrar vocês que esse modelo aqui de aula é muito parecido com o da acompanhamento, que a gente faz lá no nosso curso. Se vocês tiverem mais interesse, pergunta lá pra gente, mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso com vocês. Lá, inclusive, a gente deixa mais detalhado como é que funciona. Por exemplo, aqui a gente juntou duas aulas do curso numa só. Funções, equações, gráficos e tabela. E a gente trabalha a teoria de forma bem mais é, organizada. Mas não deixem de assistir a aula amanhã. Estejam presentes, acho que é a aula que vocês mais vão precisar assistir, junto com geometria, a aula de ontem. E obrigado aí pela participação, pessoal. Boa noite. E vamos lá. Se quiserem falar alguma coisa, se quiserem mandar ali questão pra gente no privado, pode mandar, que a gente ajuda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mayara. Muito obrigada. Obrigado, boa noite.